Fala, futuros Meijins, sejam bem-vindos a mais um programa do RDS News, o seu canal de notícia do mundo do shogi e da cultura japonesa em geral. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo e hoje muitas notícias sobre os mundos dos animes, da cultura e do mundo do shogi. Mas antes, já deixa aquele seu like que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative todas as notificações para que você não perca nenhum de nossos programas. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias de hoje. Resultado da primeira partida do título Ryuo entre Fujisato Três Coroas versus Masayuki Toyoshima Ryuo. No dia 8 e 9 de setembro, teve a primeira partida da decisão do título Ryuo. Fujisato Três Coroas enfrentou Masayuki Toyoshima Ryuo pelo título e venceu a primeira partida com 123 movimentos. A próxima partida pelo título será nos dias 22 e 23 de outubro, sexta-feira e sábado, no Sohozan Ninadi, na cidade de Kyoto, prefeitura de Kyoto. Resultado da primeira partida do título Copa Kirishima Shuzo. No dia 9 de outubro, sábado, Tomoka Nishiyama jogou contra Satomi Kana pelo título Kirishima Shuzo. Satomi Kana, 4 coroas, venceu a partida, que teve 100 movimentos. A segunda partida será no dia 19 de outubro, quinta-feira, no Shogi Hall, em Tóquio. Resultado da partida pelo título Rei dos Novatos. Takumi Ito, quarto dan, versus Yosei Koga, quarto dan, jogaram a primeira partida pelo Rei dos Novatos. A partida terminou com a vitória de Ito, quarto dan. A próxima partida será no dia 11 de outubro, segunda-feira, e será jogada no Tokyo Shogi Hall. Hoje, dia 11 de outubro, é Dia Internacional da Menina. 11 de outubro é uma data muito especial, e não só porque antecede o Dia das Crianças. Você sabia que 11 de outubro é Dia Internacional da Menina? Mas o motivo para o mês das crianças ser tão especial. A data foi criada em 2012 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com um objetivo muito nobre: chamar a atenção para os direitos das meninas e jovens mulheres de todo o mundo. Ao incluir a celebração no calendário, o órgão quis marcar os progressos já realizados nesse campo e enfatizar que medidas para eliminar a desigualdade de gênero continuem acontecendo. Parabéns ao Dia Internacional da Menina. No quadro de animes de hoje, vamos falar do anime Tensei Shitara Slime Data Ken. É um isekai, é uma série de light novels de fantasia japonesa, escrita por Fuse e ilustrada por Mitzvah. Ele foi serializado online entre 2013 e 2016 no site de publicação de light novels Shosetsuka ni Naru. Foi adquirido pela Micro Magazine, que publicou o primeiro volume de light novel em 2014. 16 volumes foram lançados em março de 2020. Recebeu uma adaptação de mangá publicada pela Kodansha, junto com 3 spin-offs de mangá publicados respectivamente pela Micro Magazine e Kodansha, e uma adaptação de série de anime para televisão feita pela 8-bit, que foi ao ar de outubro de 2018 a março de 2019. Satoru Mikami é um funcionário corporativo comum de 37 anos que mora em Tóquio. Ele estava quase contente com sua vida monótona. Apesar do fato de não ter namorada, durante um encontro casual com seu colega, um agressor surge do nada e o esfaqueia. Enquanto sucumbia aos ferimentos, uma voz misteriosa ecoa em sua mente e recita uma série de comandos que ele não conseguia entender. Depois de recuperar a consciência,
Satoru descobre que reencarnou como slime em um mundo desconhecido. Ao mesmo tempo, ele também adquire novas habilidades, particularmente a habilidade chamada Predador, que lhe permite devorar qualquer coisa e imitar sua aparência e habilidades. Ele se depara com Veldora, um dragão de tempestade do nível Catástrofe, que foi selado por 300 anos por reduzir uma cidade a cinzas. Sentindo pena dele, Satoru torna-se amigo do dragão, prometendo ajudá-lo a destruir o selo. Em troca, Veldora concede a ele o nome de Rimuru Tempest, para conceder-lhe a proteção divina. Agora livre de sua vida passada obsoleta, Rimuru embarca em uma missão para provar seu valor, à medida que ele começa a se acostumar com seu físico atual. A notícia de suas estranhas realizações começa a se espalhar como um incêndio em todo o mundo, mudando seu destino completamente. Uma curiosidade é que um dos episódios na final da temporada, depois de utilizar a sua habilidade de predador contra Ifrit, que fica preso, e lá ele discute e recapitula os eventos da temporada enquanto joga uma partida de shogi com Veldora. Não perca, esse anime é muito bom. No quadro Brasil-Japão de hoje, vamos conhecer a Associação Japonesa de Santos. É uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a integração da comunidade nipo-brasileira, a preservação e divulgação da cultura japonesa e o ensino da língua japonesa. Com mais de 6 décadas de existência, a história da entidade se mistura com a história da imigração japonesa no Brasil. O navio Kasato Maru trouxe os primeiros imigrantes ao Porto de Santos em 18 de junho de 1908, dando início à saga centenária. Muitos deles seguiam para o interior de São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Entretanto, várias famílias se fixaram na cidade. A Associação Japonesa de Santos é sucessora da antiga Sociedade Japonesa de Santos, cujos primeiros registros datam de 1929, e uma escola mantida para ajudar no ensino dos descendentes de imigrantes. A escola e a antiga entidade funcionavam em um casarão adquirido com o apoio do governo japonês na rua Paraná, 129, no bairro Vila Matias. No início da década de 1940, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e as medidas nacionalistas do Estado Novo fizeram com que a Sociedade Japonesa de Santos mudasse seu nome para Sociedade Instrutiva Vila Matias, para evitar prejuízos ao processo educacional da escola da comunidade nipônica. O Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial junto ao grupo de países aliados, que eram adversários do Bloco do Eixo, o qual o Japão fez parte. Por conta disso, a comunidade japonesa sofreu duros impactos, como discriminações e restrições em território nacional. Uma das medidas foi uma ordem de superintendência da Ordem Política e Social de 1943, que obrigou os japoneses e outros imigrantes das nações do Eixo a deixar a cidade, considerada área de segurança nacional. Em um período de 24 horas, as atividades culturais e educacionais da entidade foram suspensas. Após o fim da guerra e com uma minúscula quantidade de imigrantes japoneses em Santos, um decreto federal de número 9.727, de 3 de nove de 1946, dissolveu as sociedades civis de imigrantes dos países do eixo e transferiu o patrimônio destas entidades ao governo federal. Com isso, a Sociedade Japonesa de Santos foi dissolvida e o casarão onde funcionava a escola na Rua Paraná foi incorporado ao patrimônio do governo brasileiro. O RDS News vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões para novas matérias e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative todas as notificações, porque dessa forma você fica recebendo todos os nossos programas sem perder nenhuma novidade do mundo do shogi e da cultura japonesa em geral.
O RDS News fica por aqui e até a próxima!